Queridos, nós vamos começar a nossa semana de oração. Primeiro dia a gente sempre demora um pouquinho mais, porque as pessoas começam a escrever os seus pedidos, a gente dá um tempinho a mais. Mas a semana de oração é muito especial, irmãos. Não que as outras não tenham sido, mas Deus tem nos dado um direcionamento bastante interessante nessa semana de oração. E muito se confirmou com a palavra que o pastor Lucas ministrou ontem também no culto. E eu quero ler aqui o texto de Mateus 16, 19, onde o Senhor Jesus diz a Pedro assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, esse texto ele é muito profundo. Nós entendemos, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele coloca Pedro ali em evidência, foi exatamente porque Pedro deu uma resposta totalmente diferente do que os outros ali discípulos praticamente não deram, porque ninguém deu resposta nenhuma. Somente Pedro deu uma resposta à pergunta que Jesus fez sobre quem ele era. E Pedro, quando disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus ele diz: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E não foi carne que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu que te revelou essa verdade. Então eu te darei as chaves, não é a chave, as chaves do reino dos céus, para que você possa ligar e desligar. Então isso, irmãos, é profundo. Eu vejo na figura de Pedro ali cada um de nós que está aqui hoje. Pedro ele representa cada um de nós que está aqui hoje. Ele representa a igreja de Jesus Cristo, a igreja que sabe quem é Jesus, a igreja que tem entendimento sobre quem ele é como Filho do Deus vivo, quem ele é como Cristo, a igreja que está vivendo em plena convicção de fé nessa verdade. Então Pedro representa essa igreja que somos nós, e nós entendemos que a chave ela é dada para abrir portas. Você não consegue ter acesso a um lugar se você não tiver uma chave, se você não tiver um código, para que você possa abrir ou acessar aquele local. Então nós temos aqui na igreja 4 portas, a do fundo e 3 aqui na frente. Se nós não tivermos a chave correta para abrir a fechadura, a gente não acessa, a gente não entra. E eu vejo assim, irmãos, que o acesso ao reino de Deus é Cristo, é a fé nele, é você estar conectado com ele em fé, reconhecendo que ele é Salvador e Senhor da sua vida. Porém, o reino de Deus, ele tem outras portas que precisam ser acessadas. E aí eu lembro quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ele diz: Pai, seja feita o que é? Pai nosso que estás aonde? Seja feita a sua vontade aqui na terra, assim na terra como é no céu. Ou seja, e aqui ele diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, se nós fizermos uma conexão dessas duas afirmações, nós entendemos que é necessário que haja uma conexão entre o céu e a terra, e que tudo aquilo que acontece no céu precisa acontecer na terra. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: eu conheço o que acontece no céu, eu sei tudo o que acontece lá, e o que acontece lá precisa acontecer aqui. Então que a vontade de Deus, o Pai, seja feita na terra, assim como as coisas são feitas no céu. Em outras palavras, irmãos, a chave que nos é dada, ela não é só para a gente entrar no reino dos céus, mas é para trazer o reino dos céus para a terra. Preste atenção no que eu estou falando. A chave, ela não é apenas para você acessar o reino, para você entrar no reino dos céus, mas para você trazer as realidades do reino dos céus na terra. É como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, eu vou te dar a chave para que você possa acessar o reino dos céus e manifestar a realidade desse reino aqui na terra. E uma das chaves para a gente acessar o reino de Deus e trazer as realidades do reino de Deus à terra é a oração. Quando você ora, você se conecta com o céu. Quando você ora, você entra na presença de Deus. Quando você ora, você liga a sua mente com a mente de Deus. Você liga o seu coração com o coração de Deus. Você começa a acionar em fé as verdades bíblicas para que aquilo que está no céu se manifeste na terra.
Então, quando você começa a orar, você começa a abrir, a oração ela começa a trabalhar como uma chave, que vai abrindo realidades espirituais, que vai abrindo realidades celestiais, e vai trazendo, vai manifestando essas realidades na terra. Então, quando eu oro, quando você ora, é como se nós pegássemos uma chave e começássemos a abrir uma porta, e por trás dessa porta, tudo aquilo que está lá de bênção, de vitória, de avivamento, de cura, aquilo começa a vir sobre as nossas vidas, porque a oração, ela é uma chave, ela é uma maneira de nós acessarmos aquilo que Deus tem para liberar sobre nós. Mas mais importante do que nós virmos orar para recebermos bênçãos, respostas ou soluções para as nossas necessidades, é nós nos conectarmos com Deus, é nos conectarmos com o Pai. Aí eu pego um gancho na palavra que foi ministrada ontem. Queridos, o maior propósito de nós estarmos aqui é estarmos com Deus, é termos um relacionamento com Deus, e é desenvolvermos prazer nessa atitude, desenvolvermos prazer no ato de orar. Mas pastor, e a cura, e o milagre, e as maravilhas? Tudo isso vai acontecendo de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas o mais importante para Deus é que nós desejemos estar com Ele, é que nós desejemos estar na presença dEle, é que nós desejemos colocar as nossas vidas nas mãos dEle, para que Ele possa nos usar. Nós não podemos, irmãos, ter aquela motivação de estar na presença de Deus focando a nossa vida e as nossas necessidades somente. Nós temos, acima de tudo, que estar na presença de Deus para focar Deus e os propósitos que Ele tem na nossa vida. Por que muitas vezes a igreja não está crescendo, não está amadurecendo? Porque nós estamos vindo buscar a Deus, olhando só para aquilo que nós queremos, e estamos esquecendo daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós no mundo. Deus precisa de uma igreja viva. Amém, igreja? Deus precisa de uma igreja vibrante, Deus precisa de uma igreja poderosa, Deus precisa de crentes comprometidos com Ele, com o Evangelho, com o reino dEle. E quando nós começamos a orar nesse sentido, as coisas começam a se movimentar de maneira diferente, tudo começa a acontecer de forma diferente. Por quê? Porque nós começamos a quebrar o egoísmo, nós começamos a quebrar o egocentrismo na nossa vida, e nós começamos a dar prioridade à vontade de Deus, que Jesus diz: seja feita a tua vontade. Irmãos, nós temos que entender que é a vontade de Deus que tem que ser feita nas nossas vidas, e nem sempre o que nós queremos está de acordo com aquilo que Deus quer. Então o que acontece? Quando nós queremos algo que está diferente daquilo que Deus quer, muitas vezes a nossa oração fracassa. Por quê? Porque nós estamos querendo uma coisa e Deus quer outra, e aí nós insistimos, batemos cabeça, as coisas não acontecem, a gente desanima. Por quê? Porque a gente está orando errado. O que diz lá no livro de Tiago, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar dos vossos deleites, dos vossos prazeres. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo ali: gente, vocês estão pedindo, olhando só para o que vocês querem, mas vocês esqueceram do que Deus quer. Então nós precisamos, nesse tempo, irmãos, pensarmos assim com muita profundidade e com muita seriedade naquilo que Deus quer, naquilo que Deus espera de nós como igreja, porque estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa brilhar no mundo, porque o mundo está cada dia mais mergulhado em trevas, e a luz de Cristo precisa brilhar através de cada um de nós. Então, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais alinhados com a vontade de Deus nós estivermos, irmãos, o reino de Deus vai começar a se manifestar na terra. O reino de Deus é um reino de poder, o reino de Deus é um reino de glória, o reino de Deus é um reino, irmãos, onde a cura prevalece sobre a enfermidade. Porque se Jesus diz: aconteça na terra assim como acontece no céu, lá no céu não tem doença. Então o que o Senhor quer dizer? Que Ele quer que aqui na terra também os enfermos sejam curados.
Lá no céu, irmãos, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem rancor. Então o que o Senhor quer? Ele quer que aqui na terra exista perdão, existam relacionamentos consertados, reconstruídos. Ou seja, a vontade de Deus precisa se manifestar, porque o reino de Deus vem trazer o que? O governo de Deus no lugar do governo do homem. Todas as vezes que o governo humano prevalece sobre o governo de Deus, o mal prevalece. Mas quando o governo de Deus prevalece, irmãos, o mal, ele decai, e o bem começa a prevalecer, os valores de Deus começam a prevalecer. Porque o que precisa acontecer hoje, irmãos, não é nos enchermos de bênçãos materiais, é nos enchermos de Deus. A igreja precisa se encher de Deus, nós precisamos nos encher do caráter de Deus, nós precisamos nos encher das virtudes do Espírito de Deus, nós precisamos nos encher da sabedoria de Deus, nós precisamos nos encher da revelação de Deus. E foi isso que Pedro, naquele momento, ele conseguiu alcançar: a revelação de Deus, a sabedoria de Deus, o saber de Deus, o entendimento de Deus. E por isso o Senhor disse: eu te dou as chaves. Você só dá a chave da sua casa para quem você confia, né? Alguém que realmente é digno de confiança. Por quê? Porque está em sintonia com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer. O que o Senhor quer de nós? Sintonia com Ele. E uma das maneiras de nós encontrarmos sintonia com Deus é orando, é colocando o nosso coração na presença de Deus, é colocando o nosso espírito diante do Espírito de Deus, é nos derramando diante do Senhor. Nós precisamos ter sintonia com o Pai, irmãos. Não adianta Deus estar fluindo em uma direção e nós estarmos fluindo em outra direção. Nós não vamos chegar no mesmo lugar. Deus está caminhando para uma direção, nós estamos caminhando para outra direção. Deus quer sintonia da igreja com Ele, e a oração, ela faz parte desse processo. É uma chave para colocar o seu coração em sintonia com o coração de Deus. Por exemplo, quando tem muito ruído, como está acontecendo aqui, o Gabriel ligando o instrumento, as crianças gritando ali, tudo isso fere um pouco a sintonia. Os ruídos, eles tiram a nossa sintonia, eles machucam, eles ferem a nossa atenção, né? Começa a criar uma distorção, e muitas vezes é isso que o mundo faz na nossa vida. O mundo vem com vários ruídos e começa a nos levar a perder a nossa atenção, o nosso foco. Você quer colocar o seu foco em Deus, mas o mundo começa a trabalhar para que o seu foco não esteja no Senhor. Então nessa noite nós vamos orar, nós vamos colocar isso diante de Deus, né? Amanhã eu vou estar falando sobre gratidão, né? Uma outra coisa que aconteceu domingo foi muito interessante, que foi, o pastor Lucas falou sobre gratidão, e a gratidão é uma das chaves que abre o reino espiritual. Mas a oração, precisa falar de oração hoje, irmãos. A oração, ela abre o reino de Deus para nós. Ela abre o reino de Deus para que Deus possa derramar, para que Deus possa visitar, para que Deus possa fazer. Se você olhar assim para vários momentos marcantes na Bíblia, você vai ver que ali tudo que aconteceu depois da oração de alguém. Quando a glória do Senhor desceu no templo de Salomão, ali em 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 1, diz que Salomão, acabando de orar, acabando de entregar os sacrifícios, desceu a glória do Senhor e encheu a casa. Mas depois que ele orou, a glória de Deus desceu naquele lugar. Depois que ele consagrou, depois que ele entregou tudo que ele tinha que entregar ao Senhor, depois que ele fez tudo que ele tinha que fazer em oração, a glória de Deus se manifestou. Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, no seu nascimento, ela nasce quando os crentes estão orando. 120 pessoas orando. De repente o Espírito Santo vem e desce como línguas repartidas como línguas de fogo. E aí o poder de Deus desce sobre aqueles crentes, e eles são tomados pelo Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, não línguas dos anjos, línguas humanas, mas diferente da sua nacionalidade. E eles começam ali a proclamar a Deus. Por quê? Porque Deus começa a fazer um movimento na igreja, um movimento evangelístico, um movimento missionário,
mas tudo veio depois da oração. Aí Pedro começa a pregar, 5.000 almas se convertem a Jesus, mas tudo veio depois da oração. O enchimento do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo na vida das pessoas, a pregação do Evangelho com ousadia, com autoridade, para que vidas se convertessem, tudo isso aconteceu, mas depois da oração. Então a oração vem antes. Quem quer vidas se convertendo a Jesus aí? Quem quer novas experiências com o Espírito de Deus? Temos que orar. É na oração que nós vamos abrir a porta. É a chave da oração. Ela vai abrir a porta daquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, para trazer sobre nós as coisas que nós precisamos receber, não só para satisfazer as nossas necessidades, mas para nos capacitar, para que possamos fazer a diferença aonde Deus nos colocou. Às vezes Deus quer que você faça a diferença na sua casa, no seu bairro, na vida da sua família, nessa igreja, mas nós temos que orar para que Deus possa nos capacitar. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Ore comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te agradecer. Nós estamos aqui para te entronizar, ó Pai, em nossas vidas. Nós estamos aqui para reconhecer que o Senhor é Deus e que nós somos teus servos. Nós estamos aqui para declarar que a glória é do Senhor, que o poder é do Senhor, que a honra é do Senhor, mas que nós, Pai, fazemos parte de um propósito abençoador. Reconhecemos que na nossa condição de servos, fazemos parte de um propósito que o Senhor tem a realizar nesse tempo, um propósito de cura, de libertação, de salvação em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para isso, Senhor. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para nos render a ti, a tua vontade, Senhor. Não a nossa, mas a tua vontade, Senhor, venha prevalecer. E se o Senhor quer curar, cura. Se o Senhor quer libertar, liberta. Se o Senhor quer, ó Deus, restaurar vidas, restaure. Mas nós queremos que a tua vontade seja feita, ó Deus, assim na terra como é no céu, Senhor. Ó Deus, se lá no céu não tem doente, ó Deus, eu creio que aqui na terra o Senhor também quer trazer cura sobre aqueles que estão enfermos. Se lá no céu não há miséria, eu creio que o Senhor, ó Deus, quer, ó Deus, abençoar a vida daqueles que estão nessa situação, para que a miséria seja destruída. Meu Pai, em nome de Jesus, se lá no céu, ó Deus, a intimidade com o Senhor, ó Deus, a intimidade com o Senhor, e os corações de todos que estão no céu estão alinhados com o coração do Senhor. O Senhor quer que isso também seja uma realidade aqui na terra. Precisa haver intimidade na terra, intimidade contigo, corações sensíveis, corações, ó Pai, dobrados, corações rendidos, corações, Senhor Deus, ó Pai, comprometidos com a tua glória. Alamá, sui, andaramacheia, alamanda, levassuri, cantaramarai, demando, ide, rassuri, antequecia, alamanda, levassuri, cantaramarai. Deus de glória, que o poder do teu Espírito Santo venha se mover neste lugar, nesses dias, que a glória do Senhor desça sobre a tua casa, e aqueles que estão aqui sejam tocados por esta glória, sejam tocados pelo teu poder, e as cadeias sejam quebradas, ó Deus, ó Pai, os corações sejam quebrantados, ó Deus, vidas sejam libertas, pessoas sejam curadas, para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido na terra. Andai a sol, demando ir, rassumi, andaramanai. Deus de glória, em nome de Jesus, Pai, visita